Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, partindo Jesus, 2 cegos seguiram gritando: Tende piedade de nós, filho de Davi. Quando Jesus entrou em casa, os cegos se aproximaram dele. Então Jesus perguntou-lhes: Vós acreditais que posso fazer isso? Eles responderam: Sim, Senhor. Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo: Faça-se conforme a vossa fé. E os olhos deles se abriram. Jesus os advertiu severamente: Tomai cuidado para que ninguém fique sabendo. Mas eles saíram e espalharam sua fama por toda aquela região. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem nossos pecados. Amados irmãos e irmãs, estamos vivendo esse tempo de graça que é o Advento, um tempo em que Deus fala muito conosco e que a cada dia deste Advento Ele nos convida a olharmos com atenção para Jesus, para o que Ele realiza na vida do seu povo e aquilo que Ele quer realizar na nossa própria vida também. E o Evangelho de hoje, nesse sentido, é muito iluminador para nós. E vamos refletir um pouquinho por que o Senhor fala conosco dessa maneira tão clara no dia de hoje. O Evangelho começa dizendo assim: partindo Jesus, 2 cegos o seguiram. Partindo de onde? De onde será que Jesus estava vindo? Para onde ele estava indo? Se nós olharmos esse capítulo 9 do Evangelho de São Mateus, que é o Evangelho que foi lido hoje, nós vamos ver que Jesus está em constante movimento, vai de um lado para o outro, visita uma cidade, um vilarejo, entra na casa de uma pessoa, na casa de outra. Ao longo do caminho ele é abordado por um que precisa dele, e ele olha com atenção. Antes de chegar na casa da pessoa para fazer algo por ela, daí outro já chega também e já fala: Jesus, socorro, estou precisando de ajuda. E o Senhor com amor atende cada um. Ele está em movimento, ele vai de um lugar para o outro, anunciando a palavra de Deus, prega o reino do Senhor e revela o amor misericordioso do Pai. No versículo 35 desse capítulo 9 de São Mateus, que é o capítulo que está sendo lido ao longo desses dias, nós ouvimos assim: Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinava nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo o mal e enfermidade. É a conclusão do capítulo. Mas se nós voltamos lá no primeiro versículo desse capítulo e vamos percorrendo, nós vamos perceber que Jesus começa curando um paralítico que é trazido na sua presença. Antes de curar, Jesus perdoa os pecados dele, dizendo: Filho, teus pecados estão perdoados. Alguns ficam revoltados e dizem: mas como pode um homem querer perdoar? Só Deus perdoa. E daí Jesus, olhando para esses adversários dele, diz: para que tenhais convicção, para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados também. Olhou para aquele paralítico e disse: levanta-te, toma a sua maca e vai para casa. Jesus realiza essa cura. Depois, Jesus passa na coletoria de impostos e convida Mateus a segui-lo, dizendo: segue-me. E Mateus deixa tudo para trás e começa a seguir Jesus. Depois Jesus é abordado por um chefe
da sinagoga, que outro evangelho vai dar o nome de Jairo, chega para Jesus e no relato de Mateus capítulo 9, esse chefe da sinagoga diz algo surpreendente para Jesus. Presta atenção o que ele chega pedindo para Jesus. Ele fala assim: Senhor, minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe-lhe as mãos e ela viverá. Olha a fé desse pai. Senhor, a minha filha já morreu, ela acabou de morrer, mas não importa, porque até para a morte tem jeito, se o Senhor vier até a minha casa. E Jesus, diante daquela fé e daquele pedido desse homem desesperado, desse pai desesperado, pede para ele então: me leva até a sua casa, eu vou lá com você. E no caminho, Jesus é abordado por uma mulher que chega discretamente, toca na orla do seu manto. Ela que tinha uma hemorragia há 12 anos já, que não tinha cura, tinha gasto todos os seus bens para se curar, mas ninguém tinha dado uma solução. Ela com fé toca aquela orla do manto e naquele exato momento, Jesus sente aquela força sair dele. Jesus volta-se para essa mulher e diz para ela: tem confiança, minha filha, a tua fé te salvou. E a mulher ficou curada instantaneamente. Alguém que por 12 anos procurou sua cura, algum tratamento, sem êxito, na hora que ela se encontra com esse homem, toca a orla do manto dele, ouve essas palavras de amor e de misericórdia e fica curada instantaneamente, isto é, naquele exato momento que ele fala, tua fé te salvou, ela é curada da sua enfermidade. Ao chegar na casa do chefe da sinagoga, tem um alvoroço lá, Jesus pede para as pessoas se retirarem, chega até aquela menina, que também, por sinal, tem 12 anos, olha para ela, pega nas mãos dela e diz: menina, levanta-te. E naquele exato momento, ela volta a viver. Irmãos e irmãs, esse é o contexto, é o clima desse evangelho que nós ouvimos hoje. Jesus que anuncia a palavra, que anuncia o amor de Deus e que demonstra concretamente esse amor. Imagine você, esses dois cegos, ouvindo tudo aquilo, ouvindo as pregações de Jesus, ouvindo aquele milagre que ele foi realizando na vida de um, na vida de outro. O que você acha que aconteceu dentro desses dois cegos? No coração deles, eles foram visitados por essa fé e começaram a nutrir uma grande expectativa. Ele também pode nos curar. Ele também pode me curar. Então, sabendo que Jesus está passando por ali, porque Jesus partiu de uma cidadezinha e vai para outra, e eles, ouvindo aquelas histórias todas, aqueles testemunhos, eles começam a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de nós. Ou seja, olha para nós também, Jesus, olha para a nossa condição, faz algo por nós. E olha que interessante, Jesus continua caminhando, e eles vão, do jeito que conseguem, tateando, eles vão seguindo Jesus. No momento que ele entra naquela casa, Jesus olha para aqueles dois cegos e faz uma pergunta para eles. Jesus pergunta: vocês creem que eu posso fazer isso? Curar vocês? Qual foi a resposta deles? Sim, Senhor, nós cremos. Nós acreditamos que o Senhor pode fazer. Então Jesus, olhando com amor para eles, eu quero focar isso, meu irmão e minha irmã. O modo como Jesus olhava para as pessoas. Ele não via, naqueles momentos, obrigação de curar. Ele era impelido por compaixão, era impelido por amor.
Tendo compaixão daqueles 2 cegos, Jesus tocou-lhes os olhos e disse: seja-vos feito segundo a vossa fé. E naquele mesmo instante, os olhos dos 2 cegos se abriram, eles passaram a enxergar, a ver, contemplar o rosto de Jesus. É curioso porque Jesus ainda dá uma recomendação que eu não sei se tinha muito sentido naquele momento. Olha, cuidem para que ninguém fique sabendo disso que eu fiz para vocês. Como é possível alguém que foi tocado de maneira tão maravilhosa, que foi curado da cegueira, e agora enxerga, guardar esse segredo? Não tem jeito. Viraram fofoqueiros de Jesus. Saíram falando, mas não saíram espalhando mentiras. Não saíram espalhando maldade, falando mal dos outros. Eles saíram proclamando as maravilhas de Deus. Fizeram questão de, por onde passavam, falar: eu era cego, mas agora eu enxergo, porque Jesus de Nazaré, o filho de Davi, tocou os meus olhos, teve compaixão de mim e me curou. E realizou em mim esse milagre, essa obra. São tantos relatos de curas e de milagres. É bonito ver esses 2 cegos curados, porque antes da cura chegar nos olhos deles, chegou primeiro na escuridão da alma, chegou na cegueira espiritual que havia. Antes de serem tocados nos olhos, Jesus tocou o coração. Quando Deus toca o coração, se abre uma perspectiva nova de vida. Se até aquele momento, esses 2 cegos e essas outras tantas pessoas que eu fiz questão de relatar só desse capítulo 9, imagina se a gente pega o evangelho todo de São Mateus. Só um capítulo. Tantos e tantos foram visitados por Jesus. Qual é a verdadeira cegueira que Ele quer curar a cada um de nós? Não é só a física desses olhos. É a cegueira da alma. É a cegueira espiritual. Onde falta fé, onde falta confiança em Deus, onde a gente fica cego pelo desespero. Não acontece isso às vezes, diante de uma situação difícil que a gente passa, parece que a gente fica cego, não estou enxergando. E a gente até precisa da chave do carro, por exemplo, para resolver um problema urgente. A chave está na frente da gente, na mesa, e a gente não consegue enxergar a bendita da chave. Aconteceu isso com você alguma vez? Não enxergar, você vê, mas não enxerga. Às vezes as situações nos cegam, mas o que o Senhor quer nos falar hoje, Ele quer, antes de curar a cegueira física, Ele quer curar a cegueira da alma, a cegueira espiritual. Quero convidar você a fechar os olhos um minutinho a partir dessa palavra e façamos essa nossa oração agora. Tenha coragem também. Ainda que com a fé meio fraca você tateie como estivesse cego, como que estivesse sem enxergar. Ainda que tateando, cadê Jesus? Onde está? Tateia agora pela tua fé, ainda que ela seja pequena. E fala para Ele também: Senhor, eu preciso, eu quero ser curado por Ti, eu quero voltar a enxergar, eu quero voltar a andar, eu quero voltar a viver. Eu quero ser curado dessa hemorragia. E olha o sentido precioso dessa cura. Para nós, é claro, a gente já tem essa convicção, mas naquele tempo também o sangue era sinal da vida, era símbolo da vida, da vivacidade, da energia vital. Pensa você uma mulher que há 12 anos a vida vai se esvaindo naquela hemorragia. Vai escapando dela a vida. 12 anos. E ela consciente: se eu perder todo o meu sangue eu vou morrer. Não posso. Não permita que possa se esvair, se esvaziar a sua vitalidade, meu irmão e minha irmã. Fala para Jesus agora: Senhor, filho de Davi, olha também para mim, tem compaixão de mim, cura-me, dá-me a graça de uma vida nova, de uma vida plena, dá-me visão da fé, visão espiritual, confiança na misericórdia do Pai, confiança no amor do Pai que olha para mim também nesse momento através dos seus olhos. Sim, Jesus, nós te suplicamos, diante da nossa condição, diante da nossa realidade,
olha para mim, Senhor. E cantemos esse refrão, cantemos essa nossa fé, esse nosso desejo, esse nosso clamor ao Senhor. Filho de Davi, olha para mim, vê como estou e onde eu cheguei, eu grito para me ouvir. É porque sei que estás aqui, escolhestes este lugar para que eu volte, filho de Davi, olha para mim, vê como estou e onde eu cheguei, eu grito para me ouvir. É porque sei que estás aqui, escolheste este lugar para que eu volte, para que eu volte a enxergar. Obrigado, Senhor, por falar ao nosso coração, por nos visitar e tocar nesta manhã. Obrigado por nos dar vida nova. Obrigado por nos devolver a visão da fé, da confiança incondicional em Ti. Que a cada dia de nossa vida, Senhor, e cada situação, possamos dizer sim, o Senhor pode fazer isso por mim. Eu creio que o Senhor pode. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. CançãoNovaPlay.com. Assine já!